Estou aqui com o Fábio Maia, que é chefe executivo do Sena Gastronomia. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, boa noite, Michele. Boa noite, um prazer receber vocês. Estamos aqui na linda casa para ter uma noite de degustação de um risoto, é isso? Isso mesmo. Então você vai ensinar a fazer um risoto de alho poró com amêndoas. Alho poró com amêndoas. Na verdade, eu vou ensinar o passo a passo de um risoto. O sabor do risoto, quem vai dar é o chefe. Com é certeza. O cozinheiro que vai dizer qual é o sabor que ele vai gostar mais do risoto. Eu vou ensinar aqui algumas técnicas básicas para todo mundo poder fazer o risoto que mais gosta. Então vamos lá, vamos mostrar para quem está em casa e para quem está aqui também como que é a receita desse risoto. A primeira coisa a se fazer no risoto é o mise en place, que é organizar tudo que você vai precisar para a receita. Porque na hora do risoto, na hora que você estiver fazendo, não dá para parar para picar alguma coisa, para pegar outra coisa, porque o risoto precisa de dedicação total. E ele tem um tempo, Tem né, um Fábio? tempo, tem um tempo. A partir do momento que coloca o líquido, você conta 17 minutos. Em torno para cada arroz, 17 minutos. O arbóreo, 17 minutos, que é o que a gente vai fazer. É o que a gente vai usar, o arbóreo? Isso. Aí a gente começa refogando a cebola e o alho, se quiser. Aí. Não coloca muito, porque no final do preparo vai entrar a manteiga, então não precisa colocar muito azeite. Porque no risoto a gente usa muita manteiga, não precisa colocar né? muito azeite. A cebola também não é para dourar, é para ela ficar apenas translúcida, porque a gente não quer que ela passe o sabor caramelizado nem a cor para o risoto. Ele é um risoto que ele é mais claro, então a gente não quer dourar muito a cebola. Essa receita que a gente está fazendo agora é para mais ou menos quantas pessoas? Isso é uma coisa bem interessante. O risoto não é um prato que dá para fazer para muita gente ao mesmo tempo. Sim, por causa da consistência dele, Por causa da consistência, você precisa fazer um processo que chama de mantecário no final, que é para dar cremosidade. Então, se ele for servido como prato principal, eu aconselho a fazer para no máximo 4 pessoas. Se for uma entrada, dá para fazer para 6 a 8 pessoas. Agora a gente vai fazer uma entradinha, então... dá para 8 pessoas sem problema. Mas eu não aconselho fazer para muita gente. Entendi. Então, para mais ou menos isso que você falou agora, de entrada umas 8 pessoas, a gente está usando uma cebola inteira. Uma cebola inteira, um dente de alho. E o alho também é só dar um cheirinho nele, que ele já está pronto, não precisa dourar muito. E aí a gente vai entrar com o arroz para fazer um processo que se chama nacará, ou refogar, que é mais simples, né? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai fritar esse arroz para preparar ele para receber o líquido. E qual foi essa quantidade de arroz que você usou para Eu coloquei aqui aproximadamente 250 gramas de arroz. Entendi. Tá? Lembrando que ele vai, é o arroz arbóreo. Ele vai triplicar o volume dele no final do preparo. Porque ele é bem... Ele absorve todo o líquido que vai ser colocado na panela. Então ele vai. Esse processo é muito importante porque é ele que vai preparar o arroz. Ele vai deixar o arroz translúcido para ele poder receber o caldo de forma uniforme e não ficar um grão cozido e outro não. Entendi. Esse é um processo bem importante. Ele tem que ficar translúcido também. Ele vai perder essa cor branca. Sim. Vai ficando bem clarinho para a gente poder fazer o processo de acrescentando os líquidos. É um prato que requer bastante cuidado no preparo, né, Fábio? Por isso que é preciso fazer preparar tudo antes. E deixar tudo antes. Deixar tudo preparado no mise en place. Mas isso é fundamental na cozinha, né? Para todas as coisas. O mise en place é um processo bem interessante. Fez porque muito chique o mise en place. Vamos lá, e na verdade ele começa no mercado. Escolhendo bons produtos e tal. Começa com uma lista, para você não chegar em casa e falar, ih, esqueci. Eu vivo fazendo isso, gente, a lista. Tem que ter a lista é a coisa mais importante. A lista, a forma de preparo. O risoto é um prato, como a gente já viu falando aqui antes, ele não espera ninguém. É um prato que ele tem que ser finalizado, servido e a mesa rápido. Porque ele tem muita gordura e a gordura condensa com o frio, ele vai ficando cada vez mais condensado. Então o ideal de servir é você aquecer um pouco o prato ou o recipiente que ele for servido, para quando ele entrar em contato com o recipiente, ele não começar já a condensar a gordura dele. Bacana isso. Então deixar um recipiente já meio aquecido para receber o risoto. Já para receber o risoto. Bacana. Eu gosto de deixar no forno. Se tiver um forno elétrico, bota lá a 80 graus, 100 graus, deixa ele lá um pouquinho antes. Um pouquinho antes do preparo a gente vai colocar os recipientes ali para poder servir. Já está clareando bastante. Já está clareando. É importante. Se o fogo estiver alto, pode abaixar. Não é para queimar, não é para mudar de cor o arroz. É para ele ficar transparente, assim como a cebola. E aí a gente vai acrescentando aos poucos o líquido. O cheirinho já está delicioso, né, Fábio? Daqui a pouco vai ficar ainda mais, quando a gente acrescentar o vinho.
O risoto tem que ser acrescentado de alguma bebida alcoólica. Sim. Não necessariamente ele vai ter álcool. Pelo contrário, o álcool vai evaporar. Por isso que ele é a primeira coisa que entra. Ah, eu achei que no só risoto. pudesse usar o vinho. Pode usar outra bebida alcoólica? Pode usar saquê, pode usar é? cerveja, Que dependendo do que você vai bacana. fazer. É claro que quando você vai usar cerveja, você tem que ter muito cuidado Com qual acompanhamento? com qual acompanhamento. Se você for fazer, por exemplo, um risoto de linguiça, Ah, não dá pra com linguiça cerveja. dá Mas para acho que eu já colocar vi um de cerveja, um lagosta alemão. Com cerveja ou com champanhe, alguma coisa assim. Com espumante, Com dá para você espumante. fazer risoto de espumante. Só que você tem que ter cuidado, né, na hora de É, tipo um espumante com linguiça não vai ficar uma coisa bacana, né? espumante com linguiça não, mas a cerveja com linguiça os alemães Ah, agradecem. com Então, certeza. assim, tem que saber, mas é possível assim. Não é tão fácil usar cerveja no risoto. Eu imagino. Mas saquê você pode usar, um pouco de conhaque talvez só para poder Mas aromatizar. o mais comum O mais comum é é o o vinho vinho. mesmo, né? Normalmente vinho branco, porque ele não vai alterar a cor. Sim. A não ser que você queira fazer um risoto escuro. Ah, Um risoto de claro. beterraba, por exemplo, você pode usar vinho tinto, não tem Sim. problema nenhum, Aham. porque já vai Ah, impregnar. O de fungo, que é escuro também. O de fungo é escuro, mas acho que Não o combina, próprio né? fungo já traz aquela coloração amarronzada. verdade. Então eu não aconselho usar o vinho tinto. Eu acho que nem Vinho combinaria tinto também, só que é para muito risotos mais forte, né? vermelhos. E o fungo já tem um sabor bem acentuado também, né? Eu só uso para risoto de beterraba, Ah, entendi. o vinho tinto, mas não é uma regra não, pode ser. A única regra é que o risoto não espera ninguém. Isso. Essa Esse é é uma fato, regra. né? Esse é fato. Mas tá todo mundo esperando risoto aqui, né? Vamos lá. Ele já está quase no ponto. Acho que já está pronto para apresentar, para preparar o vinho. Agora que o cheiro fica muito bom. Gente, que delícia. Nossa, maravilhoso. Delícia. Todo mundo sentindo já esse cheiro aí? E aí vem um outro detalhe do preparo, que é acrescentando sal aos você usa poucos. Sal, é um Eu sal uso sal grosso. Ah, que bacana. Ele é menos nocivo e ele vai dissolver no A caldo. quantidade menor do que o sal. Você vai acrescentando sal aos poucos e vai experimentando. Sim. Isso é importante por quê? Porque quando você mastiga o grão, o interior dele também está salgado, porque o líquido vai levando sal ao mesmo tempo. Quando você coloca a sal só no final, você tem um creme salgado, mas o grão em si não. Ah, claro, porque não fez parte do cozimento. Pois né? é, ele não absorveu o sal, ele absorveu o líquido, mas o líquido naquela hora estava sem sal. Interessante. Então você vai acrescentando sal aos poucos. E esse preparo aqui é isso. Aí a gente vai, à medida que vai secando, a gente vai acrescentando líquido, vai secando. E daqui Agora a gente você conta usa 17 mais minutos. ainda álcool ou só água? Não, agora só o caldo. água? Tá. Um caldo de legumes preferencialmente preparado em casa. Sim. Esse aqui, por exemplo, eu usei alho poró, as aparas do alho poró, cebola, alho, aipo, cenoura e um buquê garni. O buquê garni é qualquer erva fresca que você tiver amarrada. Eu usei talo de salsa, tomilho, orégano, folha de louro, você amarra e dali só para aromatizar. tá. Esse aqui já está coado, eu já trouxe ele coado, depois você... E você vai usando, essa é a quantidade toda que você vai usar Não, mesmo? não, Você eu vai fiz usando- caldo, eu Tá, fiz caldo em excesso. entendi. E o caldo é interessante isso, você pode guardar e congelar e usar em outras Claro, preparações. aham. Se não tiver um caldo caseiro, que use industrializado, procura uma boa marca ou algum Ah, mas é melhor tão qualidade, fácil mas não fazer deixe de isso fazer o também, risoto por né? isso. Faça o risoto. É, mas é tão fácil fazer o caseiro também, né? Então, mas... É fácil, muito mais bacana você ter esse saboroso. cuidado em preparar esse prato. Só né? lembrar de não colocar sal no caldo. No caldo, claro. O que caldo já é uma tem coisa o neutra sal aqui. e não usa sal. Nesse caso eu estou usando caldo de legumes, mas pode ser caldo de frango, né? Sim. O mais utilizado é o de frango. Se você for fazer de camarão, você pode usar o caldo de camarão. Enfim, vai de acordo com o preparo. A gente vai acrescentando o caldo aos poucos e sempre mexendo para liberar o amido que tem no arroz. Por isso que é importante usar esse ajudando arroz você, como quiser. arbóreo, ou carnaroli, ou vialonino, que é um pouco mais difícil de achar, Ah, por quê que é importante? porque são grãos ricos em amido. Ah, Você pode tá, ver que ele ele já vai solta, né? ficando, Já ele tá vai. ficando O risoto é grosso. cremoso. A cremosidade do risoto, ela não vai do leite, não vai do creme de Não, leite. ele vai engrossando Ele vai do do arroz, próprio do amido amido do que vai arroz. liberando Entendi. conforme vai cozinhando. Deixa você aqui tomar conta, vai. Nada, aqui Gosto não de tem cozinhar, mistério. eu gosto de cozinhar, eu já Então quero pegar pode logo. mexer, Então, ótimo. fique à vontade, já vai tomando Vambora. intimidade. Aí lembra de colocar sempre um pouquinho de sal, com Ah, licença. tá, vai colocando aos poucos Aos o sal. poucos o sal. Sempre que colocar um pouco de caldo, um pouco de sal. Um pouco de caldo, um pouco de sal. Cuidado para não exagerar, porque o sal grosso Pois ele é é, mais eu vi que você potente. coloca bem pouquinho, porque bem realmente pouquinho. é O sal bem- grosso ele é mais bem potente forte, do né? que
do que um sal refinado. Por outro lado, ele é menos nocivo, né? Ah, é? É, porque ele não passa pelo processo de refino. Ah, é. Todo o processo. Até o de- açúcar, né? Como açúcar não Verdade. refinado é melhor para o organismo. Gente, é impressionante como vai soltando mesmo o amido e engrossando. Vai assim, vai rapidamente. virando um creme. Gente, o cheiro já tá incrível. E a gente não colocou nada ainda do alho poró nem das amêndoas. Nada, já tá- nada. Existe, eu fiz aqui para poder o pessoal degustar, um processo que é pré-preparar o risoto. Sim. Não é o mais indicado para uma receita clássica de restaurantes mais famosos, mas eu acho que funciona muito bem. Tem muita gente que faz Como e não. que é? Você faz esse processo de cozimento por 10 minutos. Ah, tá. Esse que caldo vai fazer básico, agora. um pouco de Aham. arroz, que a gente está fazendo aqui agora. Só isso por 10 minutos. 10 minutos depois você coloca numa travessa grande, num refratário, num tabuleiro, seja qual for, e faz cortes para ele ir esfriando devagar e interromper o Sim. cozimento. Aham. Ele interrompe o cozimento, você vai ter um arroz pré-preparado. Depois você só vai acrescentar o arroz, caldo e vai finalizar ele com Mais mais 7 minutos. 5, 7 minutos de Isso é cozimento. bacana para quando você vai receber pessoas e não quer ficar Não muito quer ficar tempo muito tempo na quer cozinha, ou para participar mais. quem trabalha muito com restaurante onde a Ah, necessidade sim, de precisa ser, deixar, né, ser rápido, semi-pronto. fazem isso. Ah, Se bacana você chegar essa num dica. restaurante, pedir um risoto e ele vier para sua mesa com menos de 22 minutos, porque ele já estava pré-preparado. Então, Isso você pode ter certeza. Então, geralmente é assim que a gente come, né? É. Difícil demorar muito mais. do Em que restaurantes mais clássicos, eles fazem tudo na hora. Mas não é comum. Quando você pede um risoto no restaurante, ele demora normalmente vem numa- menos. uns 25 Até pela minutos, logística, porque vai ter que ter alguém só Claro. para fazer o risoto. Essa pessoa vai ter que ficar ali exclusivamente fazendo risoto. Então, os restaurantes não costumam trabalhar muito com o risoto feito desde o início. Eles fazem o pré-preparo. Entendi. Vamos colocar mais um pouquinho desse Mais um caldo. pouquinho de Eu caldo. já estou aqui tomando o lugar do Fábio, porque eu descobri que o Fábio... Minha assistente. Eu já sou assistente dele, fui contratada. Descobri que o Fábio, ele é advogado, é músico e agora é chefe executivo. É isso, Chefe Fábio? executivo. Eu fiz um curso de chefe executivo na Universidade Cândido Mendes, em Niterói. Eu já cozinho desde 12 anos de idade, sempre tive Nossa, paixão pela que cozinha. delícia! E resolvi me profissionalizar, porque na verdade a gente tem que buscar uma coisa que a gente gosta mesmo na vida. Não que eu não Que gosto dê do direito. muito prazer, né? Eu gosto, mas me dá muito mais prazer a cozinha, Cozinha. do que o direito. Mas Então cozinha é a eu tô coisa nessa mais maravilhosa transição que existe, profissional. não é, gente? Cozinha é muito bom, relaxa. Enfim, eu vou É uma colocar aqui terapia. tomilho, um pouquinho de tomilho. Tomilho fresco? Tomilho ou fresco, que é uma erva que ela não é utilizada para finalização de pratos. Então é bom colocar agora para ela tá. agregar sabor, porque ela tem que murchar um pouco, ela é um pouquinho dura. E aí eu decidi me profissionalizar, fiz esse curso de chefe executivo. Isso tem quanto E tempo? 2 anos? Tem 3 anos que eu 3 fiz o anos? curso. E abri um restaurante, um ateliê na casa da minha mãe. A gente tem um espaço bem legal lá, bem Esse é o interessante. Cena Gastronomia, É o Cena isso? Gastronomia. Como que funciona isso? Me conta que eu fiz super interessada. Primeiro deixa eu te contar a história do nome. Ai, conta tudo. O Cena Eu Gastronomia. estava lendo um livro de cozinha profissional e vi que na Roma Antiga tinham 2 tipos de jantares. O prândio, que era para alimentar em geral, o que a Sim. gente faz no dia a dia, e a cena. A cena eram jantares reservados para os nobres, uma coisa bem Nossa, delicada e nunca tal. soube Então, disso. e lá a proposta é o que é? Eu tenho jantares harmonizados. Faço 5, 6, 7 pratos, como a gente chama de menus Sim. de degustação. E aí eu fui pesquisar, não tinha ninguém com domínio do nome Cena Gastronomia, e aí acabei adotando essa nomenclatura. E lá eu faço esses jantares, faço workshops, oficinas, já fiz oficina de risoto, de massa fresca, onde cada aluno prepara o seu prato. Todo mundo coloca a mão na massa. Não vai lá, bota, Não vai igual você tá achando fazendo que vai aqui. só comer, Não, gente. corta é assim, ó, escravidão, cebola, como ele fez comigo aqui, ó. corta cebola, alho e tal. Cada aula dura mais ou menos 3 horas, porque do início até o final do prato, cada aluno prepara e degusta o seu próprio prato. E para ter oportunidade de corrigir os conhecer. erros e saber onde é que está. Sim. Porque se ficar só na Só comendo o passividade. seu é fácil, né, Fábio? Não dá, É, né? não, Só e fica comendo o que você passivo. Aí fez. a gente não sabe se o aluno realmente aprendeu ou não Tá. aquele Mas além preparo. desses workshops e cursos, você também funciona, se a pessoa quiser ir lá jantar, almoçar, isso ou não? Não, eu não tenho restaurante aberto. Ah,
Ah, tá. Eu abro em datas Só para específicas. cursos? Cursos ou jantares harmonizados. Ah, você faz jantares harmonizados Faço também. jantares que a pessoa não harmonizados precisa em cozinhar. datas específicas. Agora Sim, a gente vai entrar com entendi. alho poró, que ele demora Olha, um o alho pouquinho. poró, gente, que eu a amo cozinhar. de paixão. Lembrando um pouquinho mais de sal. Mais de sal, que eu deixo o Gente, Fábio no colocar alho. porque eu não sou muito boa nesse sal grosso. Aí eu faço jantares harmonizados e tinha muita gente querendo experimentar minha comida. Então o que eu fiz? Eu decidi fazer, então eu vou fazer algumas coisas congeladas. Ai, que bacana! E aí eu comecei, faz pouco tempo, comecei a fazer algumas coisas congeladas, porque eu acho que o grande barato da cozinha é a gente fazer, por isso que eu não fui para a área comercial me empregar em restaurantes, de hotéis, Sim, eu não mando aham. currículo porque eu não acho muito interessante para mim, né? No Sim, meu porque caso, a pra você é questão uma de coisa que dá ficar prazer, é um ali estilo de cozinhando vida, né? aquele filé com arroz à piemontese. Sim, Não você é quer isso que eu mudar. queria para mim. Eu queria fazer uma cozinha de autor, que é onde eu faço os jantares, e a cozinha congelada, o que que é? Eu faço e aí eu vendo aquele produto que eu faço. Que bacana! São produtos E simples você pro vende dia a onde? dia e Lá tal, no mas sou eu Cena que faço. mesmo? Eu não faço assim, eu quero uma lasanha, aí eu vou fazer a lasanha. Não, eu tiro um Você dia para fazer cria o que massa, eu você faço a quer. massa, rodo a massa, estico a massa e faço uma produção Sim. e aí vendo aquilo. Eu tenho o estoque, claro, e aí as pessoas entram em contato pelo Cena Gastronomia na página do Facebook ou pelo 988352356, que é o meu WhatsApp, e faz o pedido e a gente entrega em Teresópolis sem custo adicional. E como que a pessoa fica sabendo do cardápio, do que tem disponível para comprar? Através Se da quiser, página? da página do Ou Facebook, você ou me manda pelo WhatsApp? WhatsApp, que eu incluo no grupo E de aí você faz o quê? transmissão. Uma vez por semana, é isso? Uma vez por semana eu mando o cardápio, mas normalmente eu tenho aqueles produtos lá. Algumas coisas acabam, outras a gente pode fazer, outros eu vou tendo ideias e vou fazendo e lanço também Que sem estar na bacana! arte do menu, né? Mas eu mando algumas coisas que às vezes dá para fazer, eu venho algumas ideias na cabeça e a gente vai fazendo. E por isso que eu acho interessante de não trabalhar sob encomenda, assim, essas Sim, coisas. claro. E agora, Fábio, uma curiosidade minha, tá? Hum. Você já tá 100% na profissão ou você tá ainda meio advogado? 90, porque Tá eu não 90? posso Tá com o pé abandonar os ainda meus lá no clientes. fórum? Eu não posso abandonar os meus clientes porque eu tenho compromisso, né? E essa história de músico, é o quê? Um hobby? Ih, rapaz, a questão de É música vem de longa muito essa? tempo. Meu pai é músico, Ah. meu pai toca na cidade até hoje. Ah, é? É, e eu aprendi violão há muito tempo, tive uma banda, muito tempo aqui, chamada Banda Caricatura. Toquei em já ouvi muitos falar, lugares aqui que durante bacana. anos. Agora eu tô meio parado da música, a não ser pelo Bloco Deu Branco, que é um bloco de carnaval que eu faço parte. Sim, aham. E a gente sai um domingo antes de carnaval, então assim, a música nunca vai deixar de fazer parte da minha vida, Mas faz porque eu acho que parte cozinha também. e música É, são duas artes, né? é duas coisas assim, que relaxam, se complementam, coisas que a São gente duas não vive terapias, sem. com certeza. Vamos provar um pouquinho para ver como é que tá? Certeza. Tá quase chegando. Quase. Então, gente, vocês estão vendo Aí que eu é não um vou colocar. trabalho, né, Fábio, que a gente tem que ir fazendo, experimentando o tempo todo. Não é aquele prato que você vai deixar lá e vai fazer, né? Você Eu tem que experimento estar porque eu gosto de experimentar. Não, mas assim, mas você tem que estar aqui o tempo todo cuidando desse... tempo todo. Não é uma coisa que você vai deixar lá cozinhando e vai embora passear. Não, você tem que ficar aqui grudado. se der um arroz seca, aí É. a água seca e não vai ficar legal. Então esse é o diferencial do risoto, né? Isso, e esse processo de mexer que vai liberando o amido, isso é muito E a importante. gente vê que quanto mais a gente mexe, mais vai soltando, Mais amido ele vai engrossando. soltando. Isso é muito bacana. Por isso que é importante usar sempre o arroz arbóreo ou Que carnaroli. tem a maior quantidade de amido, né? Com todo respeito aos risotos que a gente está acostumado a ver nos cardápios tradicionais, na verdade são arroz de forno, né? Que não Arroz são mesmo. com A gente, caldo. quem conhece nota a diferença na hora. O né? risoto italiano é um prato, como todo prato tradicional, ele surge da necessidade daquele povo. Sim. As coisas que eles tinham, basicamente, era a manteiga, o queijo das vacas eles tinham de cultivo, né? E o arroz que eles tinham. Então, Gente, o é prato tudo tradicional de bom, surgiu né? assim. Eles foram fazendo, inventando e agregavam o que queriam naquela receita. E realmente é uma mistura pra mim fantástica. São coisas que eu amo, que Vou carboidrato, botar que mais é o duas arroz. conchinhas e a gente já vai começar a finalizar o risoto, que é uma coisa muito importante. É que isso você que vai fazer, É. porque eu já não dou conta, já não tô tão qualificada assim, mas eu vou aprender, tá? Vou passar aqui pro Fábio, então, agora, Fábio, pra você terminar. Não, vou finalizar Eu não o tô risoto. apta pra isso não, mas eu vou aprender, gente. Então, aqui ele chegou nesse ponto, né? Que a gente está com um pouco de líquido ainda, ele precisa ter esse líquido. Nós vamos desligar o fogo e vamos acrescentar manteiga,
Não se assustem com a quantidade, porque essa É muita manteiga mesmo, gente. Mas manteiga. isso que é maravilhoso, muita manteiga, muito queijo. Queijo Isso que é parmesão. maravilhoso. E vamos fazer um processo chamado mantecar. Mantecar, que é esse que Que é você falou dar, que tem que bater. bater, que é para dar a cremosidade rápido. e o brilho. Gente, o Vai ficando cheiro brilhoso. tá uma coisa, não tá, gente? Sente o cheiro aí, gente, na televisão. Fábio, e você, se for convidado para fazer um evento na casa de alguém, você vai também? Você faz isso? Faço casamentos, isso é muito festas de bacana aniversário, também, então, tem que divulgar jantares. isso aí. A gente fez um casamento outro dia para 300 pessoas, é uma correria Então você danada. faz esses eventos também? Você Faço. cozinha na casa da pessoa, você faz Cozinho. casamentos, faz festas? A gente elabora Então, menu, ótimo. faz a consultoria, o que é, o que não é. Ah, que bacana. Com bebidas, sem bebidas. Aí a gente vai dando a maior atenção possível para o cliente Que para que ótimo, seja. incrível. Então o Fábio vai até você também, gente. Com certeza. Gente, que cheiro. Eu vou hein? entrar com a amêndoa só agora, porque eu não quero que ela A perca amêndoa, você deu uma torradinha antes? Dei uma Ju? torradinha no forno. Vou entrar com ela só agora, porque eu não quero que ela perca muito a crocância dela. É, que o bacana é ter esse croque-croque, né? Que é uma delícia. Algumas pessoas tampam e deixam aqui alguns minutos, um minuto e tal. Eu não vejo necessidade, mas pode, se for para preparar alguma eu também coisa. não vejo necessidade. Como o gente. fogo Eu já acho está- que tá ótimo. Como o fogo já está desligado, a gente pode já servir, não tem problema nenhum. Ou poderia deixar tampado para servir. Posso servir? Claro, deve. Olha você. Gente, olha a consistência que tá esse risoto. Incrível. Olha que prato mais lindo. Gente, isso tá incrível. Gente, termina o programa com elas que eu não posso mais falar. Impossível falar, pode terminar com alguém falando, por favor. Fábio, vai passando seu telefone para quem está em casa, suas redes sociais, como as pessoas contratam você. Então, quem quiser Conversa um conversar com a pouco. gente é pelo Cena Gastronomia, no Facebook, /Cena Gastronomia. Pelo Instagram é Cena Gastronomia. O WhatsApp é 988352356, fala direto comigo. Ou por e-mail, cenagastronomia@gmail.com. Qualquer desses contatos a gente responde o mais rápido possível. Às vezes não dá para responder porque a gente está na cozinha e não dá para parar, mas assim que possível a gente dá uma resposta. Eu vou ter que parar de mastigar para finalizar o programa. Fábio, parabéns. Muito Incrível, obrigado. Um dos melhores risotos que eu já comi na minha vida e eu sou fã de Oh, que risoto. honra. Super admiro todas as cidades que eu conheço. Eu tento degustar o risoto sempre em todos os lugares, que é um prato que eu amo mesmo, mas realmente está incrível o sabor do seu risoto. Muito obrigado, Muito obrigada mesmo. Foi um super prazer conhecer você e espero ter a oportunidade de gravar mais vezes com você.